Imagine o mundo que antecedeu ao dilúvio. Um cataclismo. O mundo cujos segredos estão envoltos em mitos e mistérios. O mundo que, de acordo com relatos bíblicos, testemunhou a existência de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que mudaram a face da Terra para sempre. A narrativa do mundo antes do dilúvio é repleta de fascínio e intriga e está imortalizada nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada. Hoje, trago todos os detalhes de como era o mundo antes do dilúvio, desde o surgimento do homem até sua extinção. Por isso, peço humildemente que clique no botão de curtir e se inscreva para ajudar a divulgar nosso trabalho. Como já sabemos, o livro de Gênesis conta a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Após desobedecerem às instruções divinas e serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O assassinato de Caim é um dos eventos mais trágicos e conhecidos na história bíblica. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Movido pelo ciúme e pela ira, Caim levou Abel a um campo e o matou. Após o assassinato de Abel, Deus marcou Caim como um fugitivo errante na terra. Caim então partiu para a terra de Nod, onde ele e sua esposa tiveram um filho chamado Enoque. A Bíblia relata que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. A narrativa bíblica nos fornece detalhes sobre a capacidade intelectual dos humanos dessa época, ao fazer a alusão a feitos notáveis de personagens como Caim e, posteriormente, Noé. Essas histórias sugerem que, mesmo antes do dilúvio, os seres humanos eram capazes de realizar conquistas significativas. Caim, como mencionado, construiu uma cidade, o que implica um certo grau de organização e conhecimento de engenharia para criar uma estrutura urbana, por mais precária que tenha sido. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o nível de desenvolvimento intelectual ou tecnológico daquela época. Noé, por sua vez, é conhecido por ter construído a arca sob a orientação de Deus para sobreviver ao dilúvio. A construção de uma embarcação tão grande e complexa, capaz de abrigar uma grande variedade de animais, requeria conhecimento técnico considerável. Embora essas histórias sugiram a existência de habilidades e conhecimentos notáveis, é importante lembrar que a narrativa bíblica foca principalmente em aspectos espirituais e morais das ações dos personagens. As histórias da era antes do dilúvio servem como lições sobre fé, obediência a Deus e justiça divina, mais do que como relatos detalhados sobre a capacidade intelectual ou tecnológica daqueles tempos. Muitos se questionam sobre a duração exata do período antes do dilúvio. De acordo com a cronologia bíblica apresentada no Antigo Testamento, o período antes do dilúvio refere-se ao tempo que precedeu o grande dilúvio, que na Bíblia é associado ao julgamento divino sobre a humanidade devido à sua corrupção e pecado. A duração exata desse período é descrita na Bíblia a partir das genealogias apresentadas no livro de Gênesis. De acordo com essas genealogias, o período antes do dilúvio começou com Adão e estendeu-se até a idade de cada pessoa mencionada. O número de anos vividos é detalhado nas Escrituras. Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Portanto, somando os anos de vida de Adão até Noé, o período antes do dilúvio é geralmente considerado como tendo durado cerca de 1156 anos. No entanto, é importante notar que variações nas genealogias em diferentes traduções e interpretações das Escrituras, e algumas cronologias, podem apresentar durações ligeiramente diferentes. A interpretação dessas genealogias e a cronologia bíblica são tópicos de estudo e debate entre estudiosos religiosos e historiadores. De acordo com a narrativa bíblica no livro de Gênesis, antes do evento da Torre de Babel, havia apenas uma única língua falada por toda a humanidade. Isso é mencionado no capítulo de Números 11, de Gênesis, que descreve a construção da Torre de Babel. Segundo a história, as pessoas se reuniram na planície de Sinear e decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. No entanto, Deus viu isso como uma tentativa arrogante e desafiadora da humanidade de se elevar acima de Deus. Como punição, Deus confundiu a língua das pessoas, fazendo com que elas passassem a falar diferentes idiomas. Isso resultou na dispersão das pessoas pelo mundo, pois agora elas não conseguiam mais se entender.
Outro detalhe curioso foi a longevidade notável das pessoas que viveram naquela época. As genealogias apresentadas no livro de Gênesis registram a idade de diversas figuras, como Adão, Sete, Matusalém e Noé, entre outros. De acordo com essas genealogias, muitos indivíduos teriam vivido por várias centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente citado como o ser humano mais longevo da Bíblia, com uma vida que teria chegado a 969 anos. As razões por trás dessas longevidades extraordinárias não são detalhadas na Bíblia, mas há várias interpretações e teorias sobre o significado e o propósito dessas idades. A narrativa bíblica sobre a sociedade que antecedeu o dilúvio descreve um ambiente caracterizado por uma crescente corrupção moral e pecaminosidade. Embora a Bíblia não entre em muitos detalhes específicos sobre a sociedade pré-diluviana, alguns relatos sugerem práticas que eram contrárias aos padrões morais e éticos, como assaltos, relacionamentos de homens com várias mulheres e até mesmo com suas próprias filhas. O livro de Gênesis, especificamente no capítulo de número 6, versículos de 1 a 4, relata a existência dos nefilins. Os versículos em questão descrevem os nefilins como os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma prole conhecida como nefilins. Essas novas criaturas são frequentemente vistas como uma raça de gigantes ou seres humanos de grande estatura que surgiram como resultado dessas uniões. Essa passagem levanta várias questões e interpretações possíveis. A identidade dos filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens é um ponto de debate. Alguns interpretam isso como referindo-se a seres angelicais ou espirituais que desceram à Terra e se relacionaram com seres humanos. Outros veem os filhos de Deus como simplesmente descendentes da linhagem piedosa de Sete, que se relacionaram com os descendentes da linhagem pecaminosa de Caim. No entanto, durante o período pré-diluviano existiram algumas exceções, pessoas de bom coração que mantiveram uma relação próxima com Deus. Dois dos exemplos mais notáveis são Enoque e Noé. Enoque é mencionado no livro de Gênesis como um homem que andou com Deus. Sua relação próxima com Deus é destacada pelo fato de que, ao contrário dos outros patriarcas daquela época, Enoque não apenas viveu uma vida longa, mas também não experimentou a morte. Em vez disso, Deus o levou diretamente para si. Isso é interpretado como um sinal de favor divino e retidão. A relação de Enoque com Deus é vista como uma demonstração de fé e proximidade espiritual. Noé, por sua vez, é conhecido por sua retidão e obediência a Deus. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida das criaturas durante o dilúvio, que purificaria a terra. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro que andou com Deus. Sua obediência às instruções divinas e sua devoção a Deus são evidenciadas por sua construção da arca e por sua disposição em cumprir a vontade de Deus, apesar da oposição e zombaria que enfrentou. O fim da história antes do dilúvio é marcado pelo Grande Dilúvio, um evento cataclísmico que, de acordo com a narrativa bíblica no livro de Gênesis, foi enviado por Deus como um juízo divino sobre a corrupção e a maldade que haviam se espalhado pela humanidade naquela época. O dilúvio durou 40 dias e noites, durante os quais as águas subiram sobre a terra, cobrindo todas as montanhas. Todas as criaturas vivas na terra foram destruídas, exceto aquelas que estavam na arca de Noé. Após o dilúvio, Deus fez com que as águas retrocedessem, e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat. Quando Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma aliança com eles, prometendo que nunca mais destruiria toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O símbolo dessa aliança foi o arco-íris, que apareceu no céu como sinal da promessa divina. O fim da história antes do dilúvio, portanto, é caracterizado pelo julgamento divino no dilúvio e pela renovação da criação após esse evento. Noé e sua família, juntamente com os animais na arca, foram os únicos sobreviventes daquele tempo, e a narrativa prossegue com a história da humanidade, recomeçando a partir dessa família. Certamente, para concluir este relato sobre o mundo antes do dilúvio, é importante destacar que as histórias e narrativas presentes na Bíblia oferecem insights fascinantes sobre um período antigo e misterioso da história da humanidade. Essas histórias não apenas nos fornecem lições sobre fé, obediência a Deus e justiça divina,
mas também suscitam questões e debates entre estudiosos religiosos e historiadores. O dilúvio, com sua representação simbólica do juízo divino e renovação da criação, é um dos eventos mais icônicos e conhecidos da tradição religiosa. A imagem do arco-íris como símbolo da aliança divina é um lembrete poderoso da promessa de Deus de não destruir novamente a terra por meio de um dilúvio. Além disso, as figuras de Noé, Enoque e outros personagens desse período oferecem exemplos de retidão, obediência e devoção espiritual em meio a um mundo que estava se desviando da retidão moral. Embora a narrativa bíblica ofereça insights sobre a moralidade e a espiritualidade daquela época, muitos detalhes sobre a vida, a sociedade e as realizações humanas pré-diluvianas permanecem envoltos em mistério. As genealogias e eventos descritos na Bíblia fornecem uma visão única dessa era distante, mas também deixam espaço para interpretações variadas. Por fim, o estudo e a reflexão sobre o mundo antes do dilúvio continuam a ser uma fonte de fascínio e curiosidade para pessoas em todo o mundo, independentemente de suas crenças religiosas. Eles nos lembram da importância de preservar as lições morais e espirituais transmitidas por meio dessas antigas narrativas, independentemente de nossa interpretação pessoal ou religião, e de como o passado pode continuar a influenciar e inspirar as gerações atuais e futuras. Apreciamos muito o seu tempo e dedicação para nos acompanhar nesta jornada pelo mundo antes do dilúvio. Esperamos que esta exploração tenha sido tão fascinante e edificante para você, como foi para nós. Nossa comunidade é um espaço onde compartilhamos conhecimento e aprendemos juntos, e é por isso que sua participação é tão importante. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares para que possamos alcançar mais pessoas interessadas em enriquecer seu conhecimento. Além disso, adoraríamos ouvir seus pensamentos e comentários. Sua perspectiva e experiência são valiosas, e ao interagir conosco, você contribui para o crescimento pessoal de toda a nossa comunidade. Afinal, é através do diálogo e da partilha que aprendemos e evoluímos juntos. Portanto, não hesite em comentar e compartilhar suas opiniões, dúvidas e insights. Continuemos a construir uma comunidade de aprendizado enriquecedora e inspiradora. Obrigado por fazer parte desta jornada e por nos ajudar a crescer juntos. Juntos, podemos continuar explorando o conhecimento e a sabedoria que enriquecem nossas vidas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.